Pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma edição do podcast Pode Crer da Estação Conhecimentos de Tucumã. Hoje o tema abordado será Setembro Amarelo e estamos com o psicólogo Jean, que vai falar um pouco mais sobre esse tema, sobre os assuntos envolvidos no Setembro Amarelo. Primeiro eu quero te agradecer o convite. Eu também agradeço a estação pelo carinho, pelo cuidado. Eu me chamo Jean, sou psicólogo, especialista em saúde mental e comportamento humano. Eu sou daqui de Tucumã mesmo, me formei em São Paulo. Eu voltei para Tucumã tem aproximadamente 8 meses e tenho trabalhado em programas de iniciação esportiva que tem uma pegada um pouco diferente do esporte de alto rendimento, do esporte também competitivo. Mas hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre essa campanha do Setembro Amarelo, o que ela é, como que funciona, o que nós, enquanto sociedade em geral, podemos fazer para acolher e ajudar as pessoas. Jean, o que é o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo é uma campanha, assim como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, ele é uma campanha que visa conscientizar as pessoas sobre um problema de saúde pública. E nesse caso, o problema de saúde pública ele é uma questão de saúde mental, que é o suicídio. Então, essa campanha, ela não acontece só em setembro, mas é um mês que marca diversas políticas públicas, diversas entidades sociais e a mídia como um todo, como um resgate necessário para a sociedade discutir um tema que, infelizmente, ainda é um tabu para todos e todas. Você pode contar um pouco da história do Setembro Amarelo, como começou, por quê, qual o significado do símbolo do Setembro Amarelo, que é um girassol? Sim. Bom, o Setembro Amarelo, primeiro a gente traz que aqui no Brasil ele começou em 2014 com a CVV. A CVV é o Centro de Valorização da Vida, que é composto por diversos voluntários e profissionais que estão capacitados para atender pessoas com pensamentos suicidas. Mas originalmente ele surge lá nos Estados Unidos, né? Então nós importamos muita coisa, importamos também essa campanha com um rapaz chamado Mike. O Mike, em 1994, ele tinha alguns transtornos psicológicos, as pessoas não tinham esse conhecimento, e ele gostava muito de carro, que era um Mustang, e ele pintou esse carro de amarelo. Pouco tempo depois, o Mike cometeu suicídio. As pessoas não tinham observado, de certa forma, com maior precisão e com essa sensibilidade, que ele estava passando por problemas emocionais. E no velório do Mike, as pessoas iam, e sempre que elas iam, elas levavam algum adereço amarelo. Então elas iam com a fitinha amarela no cabelo, com uma pulseira amarela, com uma roupa de cor amarela. E por isso foi ganhando esse tom amarelo. Com o tempo, as pessoas começaram a levar também alguns cartões. Porque os pais do Michael, o que eles fizeram? Eles observaram que o filho cometeu suicídio porque ele tinha alguns problemas. E eles queriam ajudar pessoas que passavam por problemas semelhantes. Então eles faziam alguns cartõezinhos mesmo, com algumas frases. Tipo, você não precisa passar por isso sozinho, peça ajuda, não tenha medo de pedir ajuda não é sinal de fraqueza. E junto com o cartão eles colocavam o lacinho amarelo. Então, o velório do Mike ele foi marcado por isso. E depois de um tempo, nos encontros, né, anuais e semestrais que as pessoas faziam para relembrar quem foi o Mike, a família dele imprimia 500 cartõezinhos. E esses cartões eles foram passando de pessoas para pessoas, de pessoas para pessoas. E atualmente foram entregues assim, mais de 10 mil cartões para as pessoas, relembrando o quanto que elas são importantes, o quanto que elas são especiais na vida de alguém e que também ninguém precisa passar por nada sozinho, que as pessoas podem sim pedir ajuda. Qual assim a importância das pessoas saberem, serem informadas sobre tanto o Setembro Amarelo quanto a conscientização da valorização à vida? Certo. Assim como diabetes, a hipertensão ou qualquer outro problema de saúde física, quanto mais as pessoas têm acesso ao conhecimento, mais elas conseguem também desenvolver o autocuidado. O que é o autocuidado? São práticas diárias que se tornam hábitos para a manutenção do bem-estar. E como que a gente transforma isso em hábito? Não dá para a gente praticar aquilo que a gente não conhece. Então, quanto mais nós conhecemos as ferramentas, as estratégias e as políticas públicas que estão disponíveis ali, mais nós iremos acessá-la, mais a gente consegue se apropriar disso e também a gente consegue se aproximar de pessoas que estão passando por problemas semelhantes. Por exemplo,
Hoje em dia nós sabemos que uma forma de prevenir o diabetes é cuidando da nossa alimentação, praticando atividade física, tendo sono regular e também melhorando as nossas condições básicas de saúde, fazendo exame, indo no médico. Então, a gente sabe disso hoje, mas houve um momento que a gente não sabia. Do suicídio é a mesma forma, né? Que o Setembro Amarelo, quando a gente fala de valorização da vida e de prevenção do suicídio, é de entender que existem transtornos mentais, existem dificuldades sociais, financeiras, econômicas, de políticas, relacionais. Então, a gente vai tomando consciência de tudo isso, abraçando tudo isso de uma forma mais clara, mais objetiva e mais sensível e conseguindo também orientar outras pessoas. Tem como a gente prevenir o suicídio ou então a depressão de alguma forma? Olha, eu vou falar primeiro da depressão e depois a gente chega no suicídio, tá? Por quê? A depressão ela é uma doença, ela é considerada um transtorno de humor, de acordo com o DSM-5, que é o Manual de Estatístico de Diagnóstico de Transtornos Mentais, e também com a CID-11, que é a Classificação Internacional das Doenças. Esses dois manuais, eles criam um conjunto de sinais e sintomas característicos, que é o que vai caracterizar ou não um transtorno. Por que caracterizar ou não? Todo mundo se sente triste em algum momento da vida. Tem pensamentos de tristeza, quer ficar mais sozinho, quer ficar mais isolado, não quer conversar com ninguém. E é por essa razão que o normal e o patológico ele é muito próximo do outro. Então existem critérios diagnósticos para ser considerado uma depressão. A sua pergunta é se há prevenção. E sim, há prevenção. Quando nós trabalhamos na autoestima e na autoimagem de pessoas, nós aí estamos fortalecendo esse eu interno que ela tem. Então, quanto mais eu me enxergo como uma pessoa capaz, como uma pessoa potente, como uma pessoa que consegue realizar as coisas, melhor são as minhas estratégias para lidar com meus sofrimentos emocionais. E como que isso é construído? Através da educação básica nas escolas, palestras nas igrejas, dentro da nossa própria família, com exercícios diários também de autocuidado e também em toda essa manutenção social de mudanças do que vem a ser agradável ou não, do que vem a ser bonito ou não. A gente vai passando por toda essa problematização para entender que há espaço para todo mundo, inclusive espaço para pedir ajuda. E que pedir ajuda nesse momento não é sinal de fraqueza. Na verdade, em momento algum é sinal de fraqueza. Em que faixa etária é mais comum os casos de depressão? Vamos lá. O caso de depressão em si não tem um dado que especifique qual que é a faixa etária que mais vem a desenvolver depressão. Porém, diversos estudos eles vão apontar que o suicídio, por exemplo, ele acontece, a maior faixa etária que ele acontece é entre 15 a 29 anos. É um público relativamente muito jovem, são pessoas novas. E a gente entende do público muito jovem que é um público que, infelizmente, ainda não tem todo um repertório cognitivo e comportamental desenvolvido quanto públicos de outras faixas etárias. Porém, não ter um repertório cognitivo e comportamental desenvolvido ainda, que são estratégias de enfrentamento, não dá para ser o único critério para dizer as pessoas cometem porque elas não têm isso desenvolvido. Não, é um conjunto de fatores biológicos, né, que a gente sabe que existe aí alteração neuroquímica no cérebro, fatores sociais, né, diversas mudanças sociais que a gente tem enfrentado e também fatores psicológicos, que está relacionado à autoestima, à autoimagem, a forma que essa pessoa enfrenta o mundo. Então, a gente vai entender que acontece mais entre essa população, mas também acontece muito com o público idoso. Por exemplo, por causa de papéis sociais. O idoso que antes serviu muito, agora ele vai sendo deixado um pouco mais de lado, ele vai ficando um pouco mais isolado. E isso pode gerar nessas pessoas uma sensação de solidão, de impotência, de incapacidade. E aí parece que naquele momento eu não tenho mais serventia. E se eu não tenho mais serventia, eu não existo. Mas, de novo, há formas de a gente confrontar esses pensamentos e mudar essa realidade social interna da pessoa. Assim como você citou alguns dos sinais que uma pessoa com depressão ou então com algum pensamento, né, um pouco mais sério, você podia citar mais alguns sintomas ou sinais que uma pessoa com depressão tem ou então pode demonstrar? Sim, sim. A depressão ela é caracterizada por uma persistência e durabilidade, né? Então, eu tô triste porque, sei lá, porque o meu cachorrinho faleceu. Tudo bem,
você vai realmente se sentir triste. Fiquei uma semana mais isolado porque eu não consegui algo que eu queria. É normal que nós nos sintamos frustrados. Mas a depressão, ela vai ser caracterizada por uma tristeza profunda, uma tristeza persistente. É como se o mundo inteiro fosse colorido, mas ele começa a perder a cor. Ele começa a ficar preto e branco. Então, coisas que antes eu gostava muito de fazer, agora eu já não tenho mais tanto interesse de fazer. Parece que aquela energia não está mais lá. Aí tem alteração no sono. Eu posso dormir muito ou eu posso dormir pouco. Eu tenho alterações também no apetite. Como que são essas alterações? Ou a pessoa ela passa a comer exageradamente, ou ela não come mais de jeito nenhum. Ela pode se isolar socialmente, ela começa a dar inúmeras desculpas, inúmeras justificativas para não frequentar eventos sociais, para não ver as pessoas, para ficar mais reclusa. Ela pode também ter uma fadiga excessiva, que é uma sensação o tempo todo de estar cansada, porque de fato o cérebro dessa pessoa, ele não está aí produzindo os hormônios essenciais para o nosso bem-estar, né? Que é serotonina, endorfina, dopamina. Então, de fato, ela não tem essa energia toda para realizar atividades básicas como cuidar da própria higiene do corpo, escovar os dentes, tomar um banho, pentear o cabelo ou fazer a barba. Essa pessoa ela pode demonstrar também dificuldade de se concentrar nas tarefas cotidianas, como fazer um arroz, fazer um feijão, fazer uma tarefa da escola. E ela pode apresentar também em alguns momentos pensamentos suicidas e falas suicidas, como, por exemplo, eu acho que eu estou atrapalhando, eu acho que eu estou incomodando, eu acho que seria melhor se eu não estivesse aqui, eu acho que eu estou incomodando demais vocês, eu gostaria de sumir, eu queria dormir por 3, 4 dias seguidos. Tu começa a perceber que tá exaustivo existir. E o adoecer, nesse momento, a gente vai entender como a dor de ser, a dor de existir. Porque a depressão, etiologicamente, ela é um buraco, né? Então, isso é uma depressão. Então, quando a gente fala de um transtorno depressivo, é como se fosse um buraco existencial. E sair desse buraco requer uma ajuda interna e também externa da nossa rede de apoio. O que podemos fazer quando a gente sabe que uma pessoa está com problemas emocionais? Acho que o primeiro passo que a gente precisa fazer é aprender a escutar as pessoas. E quando eu falo de escutar, eu estou falando de realmente ouvir o que as pessoas estão dizendo, sem a necessidade exacerbada de ficar perguntando, de ficar interrompendo, de ficar dizendo, mas se eu fosse você eu faria isso, se eu fosse você eu faria aquilo. Então nós estamos falando, no primeiro momento, de acolher essa pessoa e entender o que ela está passando. E não dizer coisas como você é muito forte, você vai sair dessa, isso é falta de Deus, vai para a igreja porque a tua fé está baixa, ou isso é frescura, isso é falta do que fazer. E, de fato, ouvir essa pessoa e falar, olha, talvez nesse momento eu não saiba o que dizer para ti, mas eu estou aqui para te ouvir. Eu não sei resolver o teu problema, porque de fato a gente não sabe. Mas estarmos disponíveis para ouvir alguém em uma sociedade que está muito focada na produtividade e escutar para algumas pessoas não é produtivo, nós mudamos um pouco todo esse fluxo e restabelecemos algumas conexões que não são originais. Porque se formos parar para pensar, nós seres humanos somos feitos para viver na natureza, cuidar dos animais, nos alimentar apenas do que a gente precisa, sem ficar estocando muito. Então, nós tínhamos mais tempos de qualidade uns com os outros. E em decorrência das mudanças sociais e das mudanças diversas que fomos passando, a gente tem se distanciado um pouco mais das nossas relações e construído relações outras, né? São as nossas relações de trabalho, são as nossas relações do cotidiano. Então, parar, mesmo que seja por um curto período de tempo, porque as pessoas também têm um limite para escutar o outro, a gente escuta essas pessoas e direciona. A gente pode, nesse momento, orientar aqui, olha, eu gostei muito de te ouvir, obrigado pela confiança. Eu acho que seria importante buscar por ajuda de um psicólogo, ajuda de um psiquiatra. Por quê? O psiquiatra, ele é um profissional formado em medicina, ele está ali para entender de transtornos psiquiátricos, então ele pode recomendar alguma medicação, e como eu comentei anteriormente, que a depressão ela causa uma desregulação neuroquímica, a medicação ela ajuda a regular essa reconexão neuroquímica. E a psicoterapia, que é feita com o psicólogo, faz o quê? É como se fosse a musculação. Musculação, no começo, a gente vai lá, a gente levanta um pezinho bem leve,
E é o piso mais pesado do mundo. Por quê? Porque o meu músculo não está desenvolvido para aquele momento. Só que com o tempo, aquele peso que inicialmente era muito pesado, ele passa a ser quase irrelevante. Eu vou progredindo as cargas. Então a psicoterapia ela é isso. Ela é uma progressão de carga mental. A gente vai fortalecer as nossas cognições, os nossos comportamentos, as nossas crenças acerca de nós mesmos, dos outros e do mundo, para que possamos superar essas situações e problemas. Então, tanto a medicação quanto a terapia, elas são necessárias. E não é dizer que vou ficar dependente disso o resto da minha vida. Não. Obviamente que de tempos em tempos você precisa de manutenção. Assim como qualquer coisa que vive, qualquer coisa que existe, precisa de cuidado contínuo, não é? Fui lá, tomei a medicação, fiz 2 sessões de terapia, estou curado, não tenho mais nada. É um processo de autocuidado. Então, eventualmente, você vai precisar, sim, cuidar novamente de tudo isso, porque não somos vários seres, né? Somos um ser só. Então, uma vez que nós temos qualquer problema de ordem orgânica ou psíquica, é essencial que, eventualmente, e com certa periodicidade também, nós possamos realizar esses exames de rotina, ir no médico, fazer uma avaliação e, se possível, também procurar pela terapia. Nem sempre a terapia ela vai estar acessível para todo mundo. E é por isso que existe o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que apesar dos inúmeros memes, das inúmeras brincadeiras que as pessoas fazem na rede social, o CAPS ele é um centro especializado em atendimento psicossocial e lá conta com médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e toda uma equipe de saúde que está ali para dar o suporte que essa pessoa precisa. Além disso, tem também o postinho de saúde, onde essa pessoa pode procurar por ajuda médica. Tem o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que ele não é um espaço físico, mas tem o número 188 que as pessoas podem ligar gratuitamente, 24 horas por dia, que lá tem profissionais capacitados para acolher todo mundo. Esses profissionais são voluntários, mas todo mundo recebe uma formação, uma capacitação contínua para estar acolhendo pessoas que passam por problemas emocionais, especialmente pessoas que têm pensamentos suicidas. Pessoal, esse foi o nosso podcast. Foi um assunto um pouco mais delicado, um pouco mais íntimo, mas é preciso que as pessoas entendam e acolham essas informações, porque você às vezes pode salvar a vida de alguém por simplesmente escutar, como o Jean disse. E se você está passando por algum desses transtornos psicológicos, está tendo algum pensamento que, não é muito interessante, você pode ligar 188 ou ir atrás de ajuda psicológica. Realmente, eu digo por mim, eu faço terapia e ajuda muito, de verdade. Obrigado.